Hoje nós vamos fazer esse sabão de lavanda, gente. Fica super cheiroso e olha a consistência e a cor dele. Gostou? Então curta, comente e compartilhe essa receita para ajudar o canal a crescer. E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, vamos para a receita de hoje. Para começar essa receita, vamos começar adicionando 350 gramas de soda cáustica em escamas diluída em 350 ml de água em temperatura ambiente. Lembrando que sempre tem que utilizar luvas, máscaras e óculos na hora que você for fazer seu sabão, porque a soda ela solta um vapor que é perigoso, tá? Você vai misturar muito bem essa água e essa soda até que ela se dilua por completo. Se diluiu, você vai reservar e deixar descansando enquanto você vai adicionando os outros ingredientes. Já estou reservando a minha soda aqui no canto e vou começar a colocar os ingredientes na minha bacia. Nessa receita eu vou utilizar 1 litro de óleo, tá? Esse óleo que eu estou utilizando, ele é novo. Se você quiser usar o óleo usado, pode utilizar, mas tem que ser sem gordura animal, sem fritura animal. Eu prefiro fazer com óleo novo porque minimiza o cheiro de ranço que fica nas roupas, ok? Agora eu vou utilizar também 1 litro de álcool 70. Eu uso essa marca que eu mostrei aí para vocês. Vou colocar o álcool todo aqui, o 1 litro. Vou misturar até que essa mistura fique esbranquiçada, para aí sim eu colocar a soda cáustica, que já foi diluída no começo da receita, tá? Tô acabando de colocar o álcool aqui no copo para medir 1 litro certinho para vocês. Agora é só misturar até ficar esbranquiçado, gente. Não tem erro essa receita. Se você seguir o passo a passo que eu estou fazendo, com as mesmas medidas, vai dar certo a sua receita. Caso você queira saber como utilizar outra soda cáustica de outra porcentagem do que essa, que é a 99 que eu estou utilizando, tem a tabela que eu deixo aqui embaixo. Vai demorar um pouco para pegar o ponto, usando a tabela, mas mesmo assim vai pegar o ponto, beleza? Estou misturando aqui muito bem, até ele ficar esbranquiçado. Ficou esbranquiçado, vamos entrar com a soda cáustica. A soda cáustica já está diluída, certinha, e quando colocamos a soda cáustica, vai começar a dar a reação que sempre dá no sabão, que é a reação de saponificação. Essa reação, ele vai mudar de cor várias vezes até começar a criar uma película por cima, que é parecido com película de vela derretida, que é o ponto de vela. Mas como aqui no canal a maioria das receitas eu sempre faço o ponto de traço, vou fazer o ponto de traço nessa receita. O ponto de traço nada mais é do que uma pasta bem branca, beleza? Que é desse jeito, para mim, na minha opinião, dá mais certo do que o ponto de vela. Para quem está começando. Para quem já tem experiência em sabão, faz no ponto de vela mesmo, que também vai dar certo. Vocês podem ver que já estou misturando e a mágica vai começar a acontecer. Vou dar uma acelerada no vídeo, porque agora é só misturar até chegar no ponto de traço. Dei uma acelerada boa e vocês podem observar a mágica acontecendo aí. Vai pegar o ponto de vela agora e vou mostrar para vocês. Olha o ponto de vela. Viu a película e quando a gente levanta a espátula, fica essa nata caída, tá? Essa película caída. Vou voltar a misturar até pegar o ponto de traço. Dei outra acelerada boa aqui no vídeo. Vocês podem ver que vai começar a pegar um ponto de massa, tá? Olha que vai começar a esbranquiçar e pegar consistência. Gente, o ponto de traço não é um ponto amarelado, é branquinho. Vocês não parem de misturar até ficar branquinho. Ficou branquinho, vou entrar com 1 litro e 800 ml de água fervendo. Se você quiser arredondar para 2 litros, pode. Estou colocando exatamente 1 litro e 800 porque é o que cabe aqui na minha chaleira, beleza?
Vou colocar aqui esse 1,8 litro, vou misturar e ele vai voltar a ficar líquido. Vocês não parem de misturar até ele ficar líquido novamente. Vou acelerar o vídeo de novo, tá? Só para adiantar a receita, porque agora eu só vou misturar até ele ficar líquido. Acelerei novamente, vocês podem ver que eu estou tirando os cantos, derretendo tudo muito bem. Quando derreter, você vai pegar a água em temperatura ambiente e vai começar a adicionar na sua receita aos poucos e sempre misturando. A primeira água é sempre mais devagar para não dar choque térmico na sua receita, beleza? Se no lugar que você estiver fazendo sabão, no estado, estiver muito frio e a água estiver muito fria, façam o seguinte: a primeira água que vocês colocarem aí, vocês vão colocar água morna e depois a água na temperatura da bica. Por quê? Se a água estiver também muito gelada, pode correr o risco de talhar essa receita, beleza? Então, se no seu estado estiver frio, façam isso, beleza? Agora eu vou começar a colocar água e no final da receita, na descrição, eu vou deixar a quantidade de água em temperatura ambiente que eu utilizei nela. Vamos lá, dar outra acelerada. Vou colocar 6 litros de água em temperatura ambiente agora, nesse primeiro momento. Beleza? Vocês vão ver que ele vai engrossar e depois vai começar a afinar. Depois de eu colocar os 6 litros de água em temperatura ambiente, nós vamos colocar o Urca, tá? Esse desinfetante Urca de lavanda. Esse que eu comprei tem 2 litros. Vou adicionar os 2 litros na receita, tá? Para ficar aquele cheiro bem forte. Para você utilizar para lavar sua roupa, para lavar um quintal, para lavar um banheiro, vai servir para tudo, beleza? Vou adicionar aqui aos pouquinhos e sempre misturando. Se você quiser utilizar outro tipo de desinfetante, você pode utilizar, tá? O Urca eu estou utilizando porque é esse que eu quis nessa receita. Mas vocês podem utilizar outro cheiro se preferirem, beleza? Agora vamos adicionar água sanitária. A água sanitária que eu utilizo é essa aqui, beleza? Ela tem cloro ativo. Vou adicionar nessa receita 200 ml de água sanitária. Mas, Bernardo, a água sanitária não vai manchar as roupas? Não, gente. Pode ficar tranquilo que não mancha, tá? Isso aí não é hipoclorito, não. É água sanitária. Água sanitária é bem fraquinha. Então, não tem perigo de manchar a roupa, tá? Além da água sanitária servir como alvejante para as roupas, ela também serve para tirar o cheiro de ranço do óleo. Beleza? Já misturei aqui muito bem a água sanitária. Agora vou colocar mais 2 litros de água em temperatura ambiente. Ao todo foram 8 litros de água em temperatura ambiente nessa receita por enquanto. Se eu for utilizar mais, eu falo mais na frente. Vou colocar aqui essa água toda, vou misturar e depois vamos colocar o corante. O corante que eu vou utilizar nessa receita vai ser o roxo, tá? Uva, para deixar na cor de lavanda. Mas se você não quiser utilizar, não precisa, pode deixar nessa cor mesmo, porque o cheiro de lavanda vai estar presente sim, tá? Tô colocando o corante só por estética mesmo. O corante que eu estou utilizando nessa receita, ele é em pó, tá, gente? Por isso eu coloco bem pouquinho, misturo e depois coloco mais um pouco e misturo até chegar na cor que eu quero. Vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar chato para vocês e vocês vão ver que cor linda que vai ficar. Enquanto eu estou misturando aqui o corante, vou adicionar também mais 2 litros de água em temperatura ambiente, totalizando 10 litros de água em temperatura ambiente. Vou colocar mais um pouco de corante, porque não ficou da cor que eu quero, e 100 ml de Lauril, tá, gente? O Lauril serve para dar mais espuma quando a gente for colocar para lavar na máquina de lavar, tá? Ah, Bernardo, quanto que eu utilizo de Lauril para cada
litro de sabão. Gente, eu utilizo Lauril para cada litro de óleo que eu usei na receita. Se eu usei 1 litro de óleo, eu utilizo 100 ml, tá? Praticamente eu uso 10 ml para cada 100 ml de óleo que eu uso na receita, beleza? Mas se vocês quiserem utilizar mais que isso, pode. Só não gosto muito de ultrapassar o Lauril, porque o Lauril em quantidade irrita a pele, beleza? Mas como o sabão é para lavar roupa, se você só fizer para lavar roupa, pode colocar até um pouco a mais, porque não vai estar diretamente em contato com as suas mãos, com a sua pele para irritar, beleza? Estou voltando aqui a misturar. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar esse meu sabão descansando por 24 horas. Vou borrifar só álcool por cima para tirar essa espuma e vou deixar ele quietinho descansando por 24 horas. E volto com vocês. Após as 24 horas, tá? Vamos dar uma engrossada nesse sabão. Nesse copo de medida eu tenho 350 ml de água em temperatura ambiente com 2 colheres de sopa de bicarbonato. Beleza? Vou misturar muito bem e vou adicionar na nossa receita aos poucos e sempre misturando. Dei mais uma acelerada no vídeo, tá, gente? Para não ficar chato. E depois que eu colocar o bicarbonato, vou misturar e a receita já está pronta, mas vou esperar mais 24 horas para mostrar para vocês como fica. Olha, gente, depois de 24 horas, olha como engrossou. Vocês estão vendo? Esse sabão aí, durante os dias que forem passando, ele vai engrossando e você vai precisar colocar mais e mais água. Talvez ele dobre ou dê um pouco a mais do que deu aqui. Beleza? Só o tempo vai dizer. Mas olha o resultado aqui, tá bem perolado, bem lindo mesmo, gente. Bem consistente, tá bem grosso, perfeito para usar. Do jeito que eu gosto é dessa forma aqui, tá? Bem grossinho, bem concentrado. Agora eu vou levantar ele aqui para mostrar para vocês como ele fica. Olha que coisa linda, gente. Perfeito, ó, transparente, um roxo bem bonito. E o cheiro nem se fala. Agora vamos fazer o teste de espuma e ver se ele tá espumando bem. Aqui eu tenho meu recipiente com água, tá? Água em temperatura ambiente, não tem nada. Vou colocar um pouco do sabão aqui que a gente acabou de fazer e vou bater com a mão e vocês vão ver que vai fazer espuma. Gente, lembrando que estamos com um grupo no WhatsApp, tá? De sugestões e troca de receitas. Se você quer participar, o link vou deixar no primeiro comentário desse vídeo fixado. E se você quer participar do grupo exclusivo para membros, que você vai tirar suas dúvidas diretamente comigo, você pode entrar aqui no link que eu vou deixar na descrição, que lá você vai assinar membros e vai ter acesso ao grupo de WhatsApp só para membros. Gente, não se esqueça de curtir, compartilhar essa receita e comentar o que você achou. Eu vou adorar saber e sempre tento responder a todo mundo. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!